Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Rogamos a Jesus que nos permita, neste momento, ser intérprete de Sua palavra junto àqueles que nos ouvem. Peçamos a Ele que também nos dê o entendimento, para que, através desse entendimento, possamos colocar em prática as recomendações contidas, principalmente no estudo de hoje, no capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação. Vejamos que toda a estrutura espiritual de uma criatura está subordinada à questão da caridade. Temos a palavra de Paulo que diz que tudo quanto ele pudesse fazer, e nós vamos ver isso a seguir, se não tivesse caridade, nada seria. Então vejam a importância dada por Jesus, porque a caridade em si envolve todas as nossas relações com os nossos semelhantes. Há quem pense que caridade é aquele movimento, aquele momento em que nós estendemos a alguém alguma coisa, principalmente de ordem material. Outros avançam um pouco mais e também aceitam e acreditam que uma oração, um pensamento, algo assim, também é uma espécie de caridade. Mas a doutrina espírita nos explica, acrescenta, que a caridade, verdadeira caridade, envolve todos os nossos procedimentos, todas as nossas relações com os nossos semelhantes. Então, amplia a nossa responsabilidade, começando até de um pensamento, de uma palavra, de um gesto, de uma ação que envolve ou não o aspecto, o sentimento da caridade, seja ele qual for. Então, nós temos aqui a mensagem que nos diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que a doutrina espírita nos revela, nos informa, nos instrui, que o egoísmo é a maior chaga da sociedade, porque ele agrega em torno de si o orgulho, a indiferença, e agrega valores, ou melhor, os desvalores que ornamentam uma criatura. Uma criatura egoísta, ela pode ter tudo em torno de si, mas não terá a si mesma e também não terá o reconhecimento por qualquer coisa que faça em favor de seu semelhante. Ela simplesmente pensa e age em favor de si própria. Ora, se a caridade envolve todas as nossas relações com os nossos semelhantes, é de se entender que nós estamos sendo acionados a cada instante, começando pelo pensamento, a nos comportarmos de forma não egoísta. Então, nós temos que, em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ora, todos sonhamos com essa felicidade eterna. Mas como chegar a ela? Se não houver caridade em nós, se não formos solidários, se não formos fraternos, se não formos companheiros de nossos companheiros, se não olharmos para o nosso semelhante como gostamos de sermos vistos, olhados, se a nossa atitude não corresponde a nenhum destes princípios, como atingir essa felicidade eterna? Muitos sonham com ela, mas há um caminho para chegar a ela. E esse caminho passa pela caridade legítima que podemos fazer, agir, praticar
junto aos nossos semelhantes. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o que nos foi recomendado. E ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus, para nós, significa respeitar suas leis. Mas em relação ao próximo, amá-lo como queremos ser amados ou como nos amamos, é uma questão que merece, de nossa parte, uma reflexão. E nós temos na sequência deste estudo aquela parte que nos fala sobre caridade e humildade. Este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras que dissemos ainda há pouco. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, nos ensina dessa forma. Ele compreendeu de tal maneira essa importância da caridade, que ele diz assim: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo da fé. Estranho, não? Porque muitas vezes nos consideramos criaturas de fé, temos certeza da fé que já conquistamos, mas nos esquecemos de acrescentar a esta fé a prática da caridade que irá legitimar perante Deus a fé que nele depositamos. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos. Que importante! A caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ela faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, que é o que normalmente nós fazemos, a beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bondade e benevolência para com o próximo, para com o nosso semelhante. Então, se destaca nesta mensagem, neste capítulo, a questão proposta numa parábola de Jesus que fala do samaritano. Todos recordam de que ele disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu em poder de ladrões que o despojaram dos valores que traziam e o deixaram ferido à beira da estrada. Logo após o acontecido, passou por ali um sacerdote que também vinha do templo em direção a Jericó. E o sacerdote, embora estivesse investido da condição de um sacerdote do templo, alegou compromissos inadiáveis, tempo exíguo, e passou ao largo sem socorrer aquele homem. Logo a seguir passou um levita, e os levitas eram considerados criaturas de bom procedimento, descendentes da tribo de Levi, que também não se sentiu tocado ao ponto de socorrer aquela criatura. Ora, cada um deles, tanto o sacerdote quanto o levita, por certo,
ficaram com pena daquele homem, mas não se dispuseram a doar-se em favor dele. E aí Jesus, então, se vale da figura do samaritano, que passava por ali. Não tinha religião, daí ele dizer qualquer culto. Ele não tinha religião definida. No entanto, tocado pelo sentimento da caridade, ele decidiu descer de sua montaria, ver as condições daquele homem ali caído, socorreu, pensou, como diz a mensagem, os seus ferimentos, colocou-o sobre sua montaria e levou-o até uma hospedaria onde o deixou para que fosse cuidado. Custeou as despesas e disse: cuida dele, na volta eu pagarei aquilo a mais que for gasto. E aí Jesus pergunta: quem te parece ter sido o irmão, o benfeitor, o caridoso para com aquele homem caído? E, evidentemente, todos tiveram que admitir: aquele que o socorreu, Senhor. Então ele diz: vai tu e faça o mesmo. Nisto se resume toda a lei e todos os profetas. No amor que se dá, que se divide, que se multiplica em favor da criatura num gesto sublime de caridade, de compaixão, de benevolência, reunindo todas essas virtudes numa ação caridosa. Então, nós outros que hoje estudamos a doutrina espírita, e aqui nós temos uma pequena mensagem ao final que nos diz assim: vejam bem, meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Que coisa importante para nós que nos afirmamos espíritas, e muitos o são verdadeiramente. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto. E são palavras de Paulo, o apóstolo, ditadas em Paris em 1860. Então, queridos irmãos, a reflexão sobre a questão da caridade nos chama a atenção e exige de nós algo mais do que possivelmente estejamos fazendo. Porque nós podemos começar toda essa prática dentro do lar, na família, entre os irmãos da casa espírita, sendo tolerantes, pacientes, compreensivos com aqueles da nossa família, com aqueles do nosso convívio no templo de nossa fé, com aqueles com quem dividimos os espaços na via pública, com aqueles que, não nos entendendo as atitudes, podem nos ignorar, até com ofensas. Enfim, é o desenvolvimento dessa virtude, caridade, que vai abrir para todos nós a felicidade eterna, como diz a mensagem, que todos almejamos. É por este caminho que nós vamos nos aproximando a cada dia daquele que nos ensina
como nos ensinou Jesus, a prática da caridade para com todos. Jesus não teve nenhuma atitude de exceção com quem quer que fosse. Todos que dele se aproximaram receberam-lhe a atitude caridosa, compreensiva, tolerante, paciente. E ele então aproveitava essa presença para transmitir-lhes os ensinos que precisavam e que nós precisamos apreender. Então pedimos a ele, ao final, que nos ajude nessa compreensão, porque sem essa prática da caridade no seu múltiplo aspecto, é que sem isto, nós não vamos avançar muito. Mas com isto, nós estaremos sempre no caminho certo ensinado por ele, Jesus. E que ele nos abençoe.